A paz do Senhor, povo de Deus, em especial você que é da turma Juniores. Pois é, nós estamos aqui para mais uma aula e eu quero convidar você para já começar essa aula orando. Bendito Deus, eterno Pai, Deus de poder, Deus de misericórdia. Senhor, grato somos a Ti por mais uma aula, por mais um dia, por mais uma semana que passamos em Tua presença, debaixo dos Teus cuidados. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe esta aula, que faça tudo de acordo com a Tua vontade e o Teu querer para a glorificação do Teu nome. Nós Te pedimos por tudo e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de começar a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus. Pois é, você está se cuidando, está se protegendo, está usando álcool em gel, está lembrando que melhor do que álcool em gel, porque também é um pouco perigoso, é melhor lavar as mãos com água e sabão. Mas não esquecer, se for precisar sair de casa, usa máscara, tá? Mas é melhor ficar em casa. Vamos à nossa aula de hoje, que sem dúvida está maravilhosa como sempre. E eu quero convidar você para lermos aqui na carta de Tiago, Novo Testamento, tá bom? Novo Testamento, Tiago, já lá no finalzinho perto de Apocalipse. Vamos ler. Aí, Tiago, capítulo 5, do 14 ao 16, que diz assim: Se algum de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja para que façam uma oração e ponham o azeite na cabeça da pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. E o 16, que diz assim: Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e faça oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente, uma pessoa temente a Deus, pode muito em seus efeitos. Ou seja, tem muito poder. Bom, gente, a nossa aula vai falar hoje sobre algo muito, muito, muito especial. Um lugar onde Deus cura. E que lugar será esse? Que tal a casa do Senhor, a igreja? Pois é, a igreja é o lugar onde a gente se reúne, onde a gente vai ouvir a voz de Deus, onde a gente vai aprender, né? Quando a gente pode, até um tempo da gente estava podendo ir para a igreja, escola dominical, os cultos, círculo de oração, tudo isso e muito mais. A gente poderia. Estávamos podendo ir na igreja. Mas, mesmo assim, temos que lembrar de uma coisa. A igreja também somos nós, porque nós somos templos e morada do Espírito Santo. Pois é, se você não sabia, está aprendendo hoje. E, gente, vamos iniciar a nossa aula. Vou ler só aqui o versículo-chave, né, que a gente já leu. Mas eu quero ler outro versículo que diz assim. Vamos lá. Para Jeremias 17, 14, que diz assim, ó: O Senhor, ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Olha, nós temos que lembrar uma coisa. É muito importante a gente ter isso em nossa mente. O nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações, que atende os nossos pedidos e que, mais importante, Ele tem prazer. Ele gosta de ouvir a gente. Ele gosta de ouvir as nossas orações. E outra coisa muito importante, o nosso Deus, ele tem um poder para tudo. Ou seja, ele pode operar qualquer milagre. Para ele não há impossível. Para ele não há dificuldade. Ou seja, você pode pedir aquele negócio que você sabe que você não tem como fazer, que alguém que você conhece não tem como resolver para você. Mas se você orar, Jesus pode resolver. Agora, lembrando, tem que ser de acordo com a vontade dele. Não adianta pedir aquilo que você quer, mas não esteja dentro da vontade de Deus. A gente tem que pedir as coisas que sejam de acordo com a vontade de Deus, coisas que vai fazer com que ele se alegre em dar pra gente. Mas aquilo que ele sabe que não vai fazer bem pra gente, não se preocupe, porque ele não vai dar, mesmo que você ore muito, tá bom? Então, aprendendo isso, vamos continuar a nossa aula, tá? E eu já quero começar dizendo assim. No tempo em que Deus se revelou ao povo de Israel, né, o seu povo, lá o povo de Israel, enfim, o Senhor se declarou como Deus que cura, Jeová Rafá. Olha, gente, nós temos vários nomes para Deus. Claro, o nosso Deus recebe alguns nomes em relação àquilo que ele faz. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre o Jeová Rafá, o Deus Rafá. Por quê? Porque o significado de Rafá, de Jeová Rafá, é o Senhor, o Deus que cura. Então, temos outros nomes. E hoje a gente vai se deter a falarmos sobre o Jeová Rafá, que é o Deus que cura. E nós vamos ver que ele cura qualquer enfermidade, seja na mente, seja no corpo,
seja na alma, todas as enfermidades, o nosso Deus cura. Que coisa maravilhosa, não é não? Porque tem enfermidades que o médico ele não pode curar, viu? Tem enfermidades que o médico ele não tem como dar jeito. Pode passar a medicação que for, pode fazer o tratamento que for e a pessoa termina morrendo. Mas o nosso Deus, enquanto ele não dá a última palavra, a gente pode acreditar, pode ter esperança, porque a cura ela pode chegar sim, independente da doença. Tem várias doenças que o homem, o médico aí, mesmo estudando tanto, ele não descobriu a cura. Mas o nosso Deus, ele tem cura para todas as doenças. E o nosso Deus é maravilhoso. Ele é bom demais, minha gente. Pois bem, meus queridos alunos, vamos continuando. Ele se declarou para o povo como o Senhor que cura, o Deus que cura todas as enfermidades. Não é só algumas não, viu? Não é igual o homem que pode curar algumas coisas. Olha, por exemplo, a gente estamos num tempo que estamos vivendo uma epidemia, aliás, uma pandemia, já é pior do que a epidemia, tá? Uma pandemia mundial. Todas as pessoas no mundo estão correndo o risco de pegar coronavírus. Então, ainda não foi descoberta uma vacina eficiente, não é isso? Não tem ninguém que descobriu aquela vacina assim capaz de curar o coronavírus. Mas o nosso Deus, se Ele quiser, Ele pode fazer com que essa doença cesse em todo o mundo ao mesmo tempo. Meu Deus, que coisa interessante. Pois é, se Ele quiser, Ele pode dar apenas uma palavra só, e toda enfermidade do mundo some, desaparece. Imagine como o nosso Deus é poderoso. Então, eu quero convidar você para continuar nessa aula focado, ligado, porque temos muito mais para aprender do nosso Deus que cura e cura todas as doenças. Então, nos dias atuais, hoje em dia, ele continua sendo o mesmo que cura todas as doenças. Tiago, você sabe quem foi Tiago? Tiago foi irmão de Jesus, tá bom? Irmão do Senhor, tornou-se apóstolo e dedicou a sua vida a ensinar a palavra de Deus. Em sua carta, escrita para alguns judeus seguidores de Jesus, ele ensina lições importantes para os que desejam ser cristãos, tá bom? Dentre essas lições, ele fala sobre a cura. Gente, você já ficou doente? Você já passou por algum momento assim de dor, que precisou de ajuda de algum remédio, ou precisou que o papai, a mamãe cuidasse, ou mesmo que precisasse ir para um hospital? Você já teve alguma doença séria assim? Ou você conhece alguma pessoa que tem alguma doença séria, muito grave, muito difícil? Você conhece alguma pessoa que está com coronavírus, por exemplo? Então, é importante lembrar uma coisa, que independente da doença, como eu já falei, o nosso Deus ele pode curar, ele pode resolver, ele pode tratar essa ferida, essa enfermidade sem problema nenhum, para ele não ter dificuldade alguma, ele cura todas as doenças. Mas é importante saber uma coisa, o nosso Deus é aquele que cura todas as enfermidades, mas tem doenças que ele tem um propósito através daquela doença, ele tem alguma coisa a fazer na vida da pessoa através daquela doença. Muitas vezes a gente está precisando de uma correçãozinha e Jesus permite alguma doença, por exemplo, em nossas vidas, para que a gente se chegue mais a Ele, para que a gente ore mais, porque a gente tenha deixado de orar, tenha deixado de buscar. Aí Jesus permite uma dorzinha assim para deixar a gente lembrar que a gente precisa de orar mais, que a gente precisa de buscar mais, de vigiar, de estar na presença dEle com mais ânimo, com mais fervor, com mais intensidade e buscando mais como há tempos a gente não fazia. Então, muitas vezes Ele permite alguma enfermidade. Então, a gente precisa também entender, procurar entender o propósito de Deus em nossas vidas, até mesmo através das enfermidades. Olha que coisa interessante. Pois é. Então, continuando, nós vamos ver hoje que existem vários tipos de doenças, né? Existem doenças que são doenças mentais, como por exemplo, a depressão ela começa por causas emocionais, por alguns problemas que a gente passa e não consegue lidar tão bem, e vamos começando a ficar depressivos, angustiados, tão deprimidos que a gente não consegue mais sair daquela situação. Então, o nosso espírito ele fica muito abatido, daí começa a depressão. Só que a depressão ela começa a causar outras doenças. É uma doença que começa emocionalmente, psicologicamente, mas ela depois começa a causar outras doenças. Ela começa a atacar vários órgãos do corpo, pode acontecer, ela pode atacar também a nossa memória, pode fazer várias coisas terríveis. A depressão é triste, mas lembre-se que até para a depressão, Jesus tem jeito, Jesus tem solução e Jesus tem cura. Olha que importante. Então, minha gente, vamos lá. Continuando. Ao instruir, ou seja, ao ensinar Tiago, irmão de Jesus, ele... Deixa eu só achar aqui. Ele disse, se há alguém doente, chama os presbíteros da igreja, os líderes da igreja e ore por essa pessoa. Eu vou mostrar para você agora. Olha só. A Bíblia diz que devemos chamar os presbíteros da igreja, ou seja, os líderes, e com o óleo, tá vendo aqui o óleo?
ungir a pessoa doente, orando a Deus, pedindo para que Deus cure esta pessoa. Agora, lembrando, a gente pede para que Deus cure, mas Deus ele faz conforme a vontade dele. Se ele quiser, ele cura, mas se ele não quiser, ele não cura, não. Ele não é obrigado a fazer aquilo que a gente quer, mas lembrando que ele sempre vai fazer o melhor para as nossas vidas. Isso é muito importante saber, porque tem gente que pode, por exemplo, não receber alguma coisa que está orando, está pedindo a Deus, e pode ficar chateado, pode ficar revoltado com Deus, mas isso, quem é crente de verdade, ele não faz. Quem é crente fiel, obediente, temente e aquele que gosta de ler a palavra de Deus, que gosta de aprender mais de Deus, ele não faz essas coisas, ele não fica revoltado se Deus não fizer aquilo que ele está pedindo, porque ele entende que Deus sempre faz o melhor para as nossas vidas. E continuando, nós vamos ver que, como eu já falei, né? A gente chama os presbíteros da igreja, ora pela pessoa, ora pelo doente, e Deus, se ele quiser, ele cura, não é isso? Então, continuando. Além de ensinar que se deve orar e ungir, Tiago falou uma coisa que devemos prestar bastante atenção. Ele diz que quando confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ou seja, vou explicar para você tudo bem direitinho. Os nossos pecados, eles são atos, infrações que nos afastam do nosso Deus. Então, quando a gente confessa, ou seja, quando a gente assume para Jesus o que a gente fez, e quando a gente se arrepende verdadeiramente, porque o verdadeiro arrependimento é deixar de fazer, deixar de cometer o pecado, ou seja, aquilo que entristece a Deus, quando a gente confessa, quando a gente diz a Jesus: olha, Jesus, me perdoa, eu assumo que fiz isso, eu pequei, eu menti, por exemplo, eu fiz o que não era certo, o que o Senhor não se agrada, mas eu quero mudar, eu quero deixar de fazer isso. Então a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, para alcançar a misericórdia, o que é alcançar a misericórdia? Alcançar a misericórdia é alcançar o favor de Deus, ou seja, a redenção. Então, você se livra da condenação que estava prevista para aquele que pecar. A partir do seu confessamento, você confessa e você deixa o pecado, você alcança a misericórdia, ou seja, você fica livre da condenação, você alcança a graça, o favor imerecido de Deus. Então, nós vemos aí que aquele que confessa seus pecados, ele também recebe a cura. Aquele que se livra do pecado, ele é curado na sua alma, é curado no seu corpo, é curado na sua mente, é curado em todas as partes. Às vezes tem vezes que a gente nem sabe, mas através, a Bíblia nos diz, Tiago ensinando, Tiago, irmão de Jesus, ele disse: se você confessa seus pecados, você é curado. Então, nós precisamos entender que a nossa cura, ela não vem tão somente através das orações, através do pedido de alguém, através dos pastores, dos presbíteros, ungindo a nossa cabeça com óleo, mas ela também vem através da nossa confissão dos nossos pecados. Olha que coisa interessante, gostou? Então você já sabe, se você cometeu alguma coisa que você sabe que não agrada a Deus, confesse seu pecado, deixe de fazer aquilo que você sabe que entristece ao Senhor. Se você está desobedecendo, se você está mentindo, se você está fazendo qualquer coisa que você sabe que não é certa, deixe de fazer. Dobre seus joelhos, vá orar e pode deixar com Deus que Ele resolve. Pode deixar que Ele vai curar você, vai perdoar seus pecados e vai transformar a sua vida, melhorando tudo. Não quer dizer que você vai ter uma vida sem lutas, sem dificuldades. Não, nada disso. Mas você vai ter uma vida feliz, porque vai ter a bênção de Deus na sua vida. E vamos continuar na lição. Então, Tiago falou que a gente, ia ser curado através do nosso pedido de perdão a Deus. Que coisa interessante. Aí, olha só. Uma pessoa, quando ela é justificada, como diz Tiago, Deus responde com o seu poder de cura, realizando também milagres. Olha só, você sabe o que é justificado? A gente, como ser humano, a Bíblia diz que todos pecaram, e separados, justificados da glória de Deus. Então, quando a gente é justificado é quando Jesus, ele simplesmente assumiu a nossa culpa em nosso lugar, ou seja, morreu por nós, não é isso? Então, como ele morreu por nós, nós somos justificados por ele. Ele assumiu a nossa culpa e hoje, se a gente quiser, a gente pode não mais ser condenado pelos nossos pecados. Se a gente confessar e deixar, ou seja, esquecer, deixar para lá, não praticar mais, a gente alcança a misericórdia. Então, por isso, somos justificados, somos redimidos, somos limpos novamente e estamos diante de Deus como pessoas puras, dignas. Então, isso é ser justificado. Então, Tiago disse, olha só, veja bem, somente os que são justificados podem ter esse direito a Deus realizar curas, milagres, enfim, fazer coisas maravilhosas na vida de quem é justificado.
A pessoa justificada recebe a Cristo como seu Salvador, acredita em seu sacrifício de morte, em sua ressurreição também, e que ele voltará para buscar a sua igreja. Até porque a parte mais importante que a gente espera nesse momento é de Jesus vir buscar a igreja, não é verdade? Você está preparado para o arrebatamento? Você está esperando o arrebatamento? Será que você crê no arrebatamento? Pois se você ainda não crê, se você ainda não está preparado, está na hora de já estar pronto, porque o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Jesus disse que virá, ó, bem rapidinho. Então você tem que estar preparado para subir juntamente com a igreja do Senhor. Pois é, isso significa que se você está justificado, quando você ora, Deus ouve e responde. Então, se você está limpo dos seus pecados, é interessante você saber que quando você ora, Deus ouve e Deus responde. Olha que maravilha! Então, a igreja, como eu já falei, é um lugar onde Deus nos ouve, onde a gente vai orar, onde a gente vai buscar, onde a gente vai aprender mais de Deus, não é isso? Mas também a gente tem que ver, por exemplo, temos aqui, ó, um quadrozinho, temos a menina do meio, você tá vendo? Ela é cadeirante, pois é, ela tem uma deficiência e ela não pode se locomover, não pode andar. Então, por isso ela usa cadeira de rodas. É importante saber que, tipo, vai ter momentos que a gente vai orar, que a gente vai pedir, Jesus cura, mas ele pode não querer curar aquela pessoa, ou pode não querer curar no momento que a gente está orando. A gente não entende e não sabe os propósitos de Deus, mas mesmo assim a gente tem que confiar que ele fará o melhor, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, se a gente já sabe que ela é boa, perfeita e agradável, a gente vai se preocupar com o quê? A gente deixa nas mãos dele e sabe que ele vai fazer sempre o melhor. Que coisa mais interessante. Você sabia que tinha um amigo muito conhecido, assim, muito amado, muito querido por Jesus, chamado Lázaro? E quando foram chegar para Jesus, disseram, olha, Jesus, Lázaro, teu amigo a quem tu tanto amas, disseram desse jeito, teu amigo a quem tu tanto amas, ele está doente. Aí Jesus, você acha que Jesus foi na mesma hora curar Lázaro? Foi não. Jesus demorou um tempão, olha, 4 dias depois que Lázaro morreu, Jesus chegou lá. Aí Marta e Maria, irmãs de Lázaro, ficaram tão preocupadas. Aí sabe o que elas disseram para Jesus? Olha, Jesus, se eu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Parece que elas não conheciam de verdade o poder de Jesus Cristo. Aí Jesus chega e diz, Marta, essa enfermidade é para a glória de Deus. Se preocupe não, deixe comigo. Sabe o que Jesus fez? Jesus chegou lá em Lázaro, mandou retirar a pedra do túmulo. A pedra foi removida e Jesus disse, Lázaro, saia para fora. E a Bíblia diz que Lázaro, mesmo morto, ouviu a voz de Jesus e saiu do túmulo com vida depois de 4 dias morto. Olha só, isso quer dizer que o nosso Deus ele não tem dificuldade para resolver nenhum problema, seja uma cura ou seja até ressuscitar alguém. Ele pode tudo fazer. E é importante que você saiba disso, que o nosso Deus é um Deus que realiza milagres. E você também sabia uma coisa interessante? Existe o dom de curar, ou seja, existem pessoas que Deus capacita, Deus unge, desculpa, perdão. Deus ele unge, Deus ele distribui esse dom através do Espírito Santo, o dom de curar, ou seja, através da oração dessa pessoa, Deus cura milhares de outras pessoas. Eu, por exemplo, já vi Deus curando várias pessoas, eu conheço pessoas curadas de câncer que Deus curou. Uma vez eu fui para um evento que tinha um irmão que Deus usava muito com curas. E eu digo que eu vi, tá, gente? Eu vi isso. Uma das formas de Deus curar era em relação a emagrecer a pessoa. E eu vi isso, foi extraordinário. Tinha uma mulher do meu lado, bem gordinha, assim, bem cheinha. E quando Deus estava usando o irmão, eu vi várias cadeiras de roda passando, várias muletas passando, as pessoas sendo curadas automaticamente. E perto de mim, uma mulher emagreceu. Imagina aí, uma pessoa que era gordinha, cheinha, puf! Emagreceu. Essa mulher começou a pular numa alegria tão grande, porque ela emagreceu. Eu vi a pessoa emagrecendo. Então, eu digo para você com toda certeza, o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de cura, é um Deus que opera maravilhas, que o homem fica assim, ó, de boca aberta, mas o nosso Deus faz. Então, creia, a sua oração pode muito, ela tem muito poder, porque quando você ora, você fala com Deus de todo o poder, o Deus que pode todas as coisas e o Deus que para ele não existe impossível nenhum. Então, meus queridos alunos, eu quero agradecer a você por esta atenção a toda esta aula, que foi sem dúvida maravilhosa. Eu creio que você aprendeu tudo bem direitinho, mas eu quero dizer uma coisa a você, continue se cuidando, porque o coronavírus, ele é uma doença muito perigosa. Então, você tem que se cuidar, você tem que cuidar de quem você ama para não transmitir essa doença para ninguém. Mas lembrando, se você tiver alguma enfermidade, se você conhece alguém que está doente, vai orar, vai falar com Jesus, vai pedir a ele que, quem sabe, ele não cura essa pessoa.
Mas lembrando, se ele não quiser curar, ele tem um propósito através dessa enfermidade. Então não se preocupe, ele sabe o melhor para minha e para tua vida. Olha, eu quero desejar para vocês uma semana abençoada, maravilhosa. Fiquem todos na paz do Senhor, sobre a proteção e o cuidado de Deus. E até o próximo domingo com mais uma aula sem dúvida maravilhosa. Tchau!